dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Silva, o Pod Silva especial de Dia das Mães. Eu sou a Amanda, sou presbiteriana desde berço e tô aqui na Silva também desde criança. E ao meu lado está a Kailane, que vai ser a minha companheira aqui para entrevistar essas convidadas ilustres e especiais. Eu sou a Kailane, eu faço parte da Secretaria de Mídia da UMP local e também da Federação. E eu tenho um convite muito especial para vocês, que é a ação de Dia das Mães, que vai rolar dia 11/5, sábado, aqui na igreja, às 3 horas. E todas as mães estão convidadas. Bom, então vamos passar para as nossas convidadas. Primeiramente ela, que é a mamãe da Emily. Não sei o que falar de você, Fer. O quê? Ufa! É a esposa do Didi, auxilia a gente na UPA. E é isso aí. E também Bom, faz parte das mídias, né? Da UFA. Das mídias. Tô por lá também. Bom, meu nome é Fernanda, tenho 28 anos. Não sou presbiteriana de berço, mas sou de coração. E é isso que importa, né? Sou mamãe da Emily, esposa do Diego, como muitos de vocês aí conhecem. Agora você, Ari, sua vez. Mamãe do Miguel e da Helena. Oi, eu sou a Ariane, tenho 29 anos, sou presbiteriana desde berço, estou casada com o Rafael, esse ano vai fazer 9 anos que a gente tá casado, e nós temos 2 filhos, o Miguel de 8 anos e a Helena de 3 meses. O Miguel de 8 anos e 3 meses e a Helena de 3 meses. Deu exatos 8 anos de diferença. É um prazer estar aqui com vocês, meninas. É um prazer também a gente estar apresentando aqui, né? Substituindo os garotos. Mas enfim, vamos para a primeira pergunta? Eu queria saber qual foi a reação de vocês quando aquele testezinho deu positivo. Quando vocês descobriram que iam ser mamães. Eu tive 2 reações. 2 experiências completamente diferentes. Uma mais recente, né? E uma mais antiga, que foi a do Miguel. A do Miguel, eu comecei a chorar muito. Porque vai entrar também na pergunta de, foi planejado ou não? Então, assim, a do Miguel eu comecei a chorar muito. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, então eu não esperava já engravidar logo de cara. E a da Helena foi muito engraçado, porque eu já estava na dúvida se eu estava grávida ou não. E aí eu fiz o teste, deixei na bancada do banheiro e fui falar com meu marido. Aí apareceu, você não vai acreditar. Eu comecei a rir e falei assim, a gente fez mais um neném. E foi assim, então uma foi meio desesperadora e a outra foi mais tranquila, assim, e mais divertida, posso dizer assim. E a sua, Fer? Bom, a minha reação ela foi bem tranquila, porque como a gente estava querendo engravidar, né? Então eu me filmei, porque eu tinha contado toda uma história pro Diego, que eu já estava desconfiado que eu estava grávida. Então eu falei para ele que eu ia para uma consulta de uma outra coisa e na verdade fui fazer o teste de gravidez de sangue para confirmar se era, né, verdadeiro. Então eu fiz o de farmácia e me filmei, só que eu fiquei muito em choque, por mais que eu desconfiasse que eu realmente estava grávida, eu falei, mas não pode ser tão rápido assim. Porque eu achava que não ia ser tão fácil, né? Mas foi. E foi uma surpresa muito boa. Não fiquei desesperada nem nada, mas fiquei realmente chocada. Agora eu queria saber um pouco também qual é a sensação de estar grávida e também quais são os medos e inseguranças que vêm com essa descoberta da gravidez. Bom, a sensação de estar grávida é que no começo você até esquece que tá grávida, né? É verdade. Uhum. Muitas vezes no comecinho eu pensava, nossa, tô grávida. É só quando a Ai, é barriga verdade. começa a aparecer mais que você lembra. E os medos levando mais pra gestação mesmo, é de algo acontecer com um bebê, né? Ou com você, porque é uma coisa muito nova. E como eu estudava bastante sobre isso, fica muita informação na cabeça, a gente, né, via que algumas coisas aconteciam. Eu também tinha um medo porque tanto que a gente demorou um pouco para contar para as pessoas, porque como a minha mãe, ela perdeu a primeira gestação e a mãe do Diego também perdeu uma gestação. Então a gente tinha medo de acontecer, né, com a gente. Então a gente esperou um pouquinho. Então esse era o maior medo da gravidez não evoluir, mas graças a Deus deu tudo certo. Acho que a sensação de estar grávida é muito... Eu tive as 2 experiências, então na segunda experiência eu já sabia o que ia acontecer. Na do Miguel é você ver o seu corpo mudando,
né? Você é um balãozinho, né? Vai dando uma inflada ali, você vê o seu corpo mudando, você não se reconhece no seu corpo. E é muito engraçado quando começa a mexer. Então, aquela sensação de, tem um ser humaninho aqui dentro de Uma mim. sensação única. Então, assim, no primeiro instante você acha, mas será? Será que realmente tá mexendo? Será que realmente é o neném mexendo? E depois você vai vendo e vai começando ali já a criar aquele vínculo. E dos receios que eu tinha, era principalmente na gestação do Miguel, que eu não fiz tantos exames, de Deus o livre, né? Acontecer, alguma coisa com ele, acontecer alguma coisa comigo, de não ver alguma coisa durante a gestação que fosse complicar na hora do parto. Na da Helena eu já fiquei um pouco mais tranquila, porque a gente fez um acompanhamento muito completo dos exames. Meu médico era muito... Aquela parte que vocês cortam. O meu médico, ele era muito coerente com todos os exames e muito cauteloso. Acho que é melhor essa palavra. Ele era muito cauteloso com os exames que ele pedia. Então, assim, foi muitos exames. De fazer um ecocardio, alguma coisa assim, não lembro. Ecocardiograma. Ecocardiograma. Coisa que eu não fiz na gestação do Miguel. Então, por isso que eu falo que são duas experiências completamente diferentes. E da Helena eu já fiquei mais tranquila justamente por isso, porque foram feitos muitos mais exames, que já me dava essa tranquilidade. Da Helena eu tinha medo de cair no trabalho. Porque eu andava muito no trabalho, então eu ficava com medo de cair, Deus o livre, bater a barriga, acontecer alguma coisa com ela. É isso. E, tipo, por exemplo, a Fer falou sobre ela e o Didi já estarem planejando. Você, tipo, na do Miguel. Como foi a preparação pra receber o Miguel? Também pra receber a Emily, depois pra receber a Helena. Na gestação do Miguel, então eu fiquei em um período de choque por muito tempo, né? Acontece de quando a gente não planeja, mas eu falo que foi planejado no coração de Deus, então tá tudo certo. Quando a gente tem esse susto inicial, eu fiquei muito tempo em estado de choque, não me preparando. No final, eu falei, então eu tenho que me preparar pro parto, né? A criança tem que sair. Exatamente. Então eu fui vendo os prós e os contras do parto normal, o parto cesáreo, para direcionar. Então esse foi meu minha preparação. Não teve, eu não me preparei psicologicamente, eu não me preparei para amamentação, não me preparei para absolutamente nada além do parto na gestação do Miguel. Na gestação da Helena, como eu já sabia o que seria, como seria o parto, eu já tinha uma noção do parto, conversava com a Fer, que teve parto recente, para ver o que tinha mudado, o que eu poderia solicitar no hospital, o que não. E eu acho que o principal foi psicológico. Eu já fui trabalhando dentro de mim toda a mudança que iria acontecer. Eu já sabia que meu corpo iria mudar, eu já sabia que a rotina de casa ia mudar, a logística de casa. Eu fui preparando o Miguel também, eu e o Rafael, a gente foi preparando o Miguel, porque querendo ou não, foram 8 anos que ele ficou sozinho. Então teve toda uma preparação com ele, para ele não sofrer. E assim, mesmo com tudo isso, ainda tem um pouquinho de dificuldade. Então acho que foram esses os meus preparativos nas 2 gestações. Bom, como eu disse, pra gente foi mais tranquilo. Nós temos 5 anos de casados e desde antes da gente casar, a gente já conversava sobre filhos. Inclusive, isso é um conselho muito bom pra você que vai casar. Saiba se a pessoa que você está casando quer ter filhos. Depois chega a pra não surpresa ser, lá. pra não ser uma surpresa desagradável pra ninguém. Exatamente. Então, pra gente foi mais tranquilo nesse quesito, porque a gente sempre determinou, como eu casei com 23 anos e o Diego com 24. Então, a gente sempre pensou que 3 anos de casado era um tempo muito bom pra gente engravidar. Então, a gente seguiu assim, deu 3 anos de casado. Na verdade, a Emily já estava no forninho quando a gente completou 3 anos de casado. Então, a preparação em si, pra chegada dela, foi tranquilo, psicologicamente falando. E financeiramente, na verdade, eu acho que a gente geralmente não tá preparado, né? Não, nunca. Porque quando você não tem noção. Quando você não é mãe, você não tem noção do gasto das coisas. Gente, coisa de bebê custa caro. E eles você não têm nada. Exatamente. É um Você compra serzinho tudo que do vai zero. começar literalmente do zero. Ele não tem nada. Então você fica, meu Deus, de onde vai sair isso? Então, isso foi um pouquinho que mexeu mais com a gente, mas Deus proveu tudo, né? Graças a Deus ela nunca teve falta de nada. Então, isso. E também pensar que não era mais nós dois, né? Que a gente não ia ter aquela liberdade de ir e vir a hora que quiser, que a gente não ia ter mais só momentos a sós. Mas isso é uma coisa que a gente vai trabalhando e a gente não tá preparado. É só quando a criança chega que a gente se Nossa, prepara. Que a gente No segundo começa a filho eu viver. achei que eu tava preparada.
Não, nossa, segundo filho, é moleza, E tranquilo. você ainda tem uma diferença por ter sido mãe de menino por 8 anos, né? E daí vinha uma Gente, princesa. ela tava no mês que ela ia nascer, eu falei, meu Deus, essa menina não tem laços. Eu não comprei laços pra ela, pra levar pra maternidade. O Rafael me leva no shopping, eu preciso comprar laços pra Helena. E aí foi aí que... Então é muito diferente a preparação e... Ai, 1, 2, 3, 4 filhos não adianta. Sempre vai ser uma experiência diferente. E sem contar que você falava que se via como mãe de menino, de mais um menino, De mais né? um menino. Quando você não sabia. E Deus vai lá? Aham, não. É Helena. Ah, você tá enganada. Você vai ter um casal e é bom demais. Falando da chegada dos filhos, esse momento é um momento bem intenso, né? Tem puerpério, um monte de coisa. Como que foi pra vocês também se enxergar como mulheres e esposas e não só mães? Do Miguel foi bem complicado. Foi bem complicado porque essa parte é um processo, né? Então fala assim, você mudou por 9 meses, né? Porque a gente gera a criança por 9 meses. É injusto você querer se cobrar de no mês seguinte você já voltar para a sua forma de vestir, sua forma de agir. Então eu tive essa cobrança. Na da Helena eu já não tive essa cobrança porque eu já sabia que era um processo. Me redescobrir como mulher. Mas eu tive que me redescobrir como esposa, como amiga, porque o Miguel a gente tinha 21 anos e só a gente tinha filhos, né? Então, de redescobrir as amizades. Então, foi todo um processo e posso dizer que foi doloroso. Não foi fácil. Foi um processo doloroso de você redescobrir suas amizades, você redescobrir seu casamento, como que nem a Fernanda falou, são 3 pessoas ali, não é só mais você e o seu marido, né? A logística da casa muda Totalmente. completamente. Então, assim, do Miguel foi um pouquinho mais doloroso e da Helena não, porque eu já sabia que isso tudo ia acontecer. Tipo, eu sei que vai demorar um pouquinho pra voltar, mas aí eu tenho que incluir meu filho e minha filha em quem eu sou. Então, eu sou a Ariane, que é cristã, tá atuante na igreja, que trabalha, que é filha e também é mãe, né? Então isso faz parte. Não vou sair, gente, tenho filho em casa, então é um processo. É um processo e você tem que ter todo um preparo psicológico para isso. Não sei, Fer, você quer complementar, porque... Bom, a experiência do primeiro filho, a Ari sempre fala, né? Eu só tenho uma. Então, eu acredito... Tô até meio repetitiva, né? Desculpa. Não, imagina. Mãe de 2 tem que forçar a mãe de 2. É difícil. Então, eu não sei retratar como a Ari, né? Porque eu só sou mãe da Emily. Mas, puxando para que a Kai falou do puerpério, eu sou uma pessoa que eu sempre... E você vê que nessas horas Deus te quebra um pouquinho, né? Eu sempre... Ai, gente, eu quero chorar. Enfim, bem. eu julgava que eu era muito forte. Falava, não até parece nada, minha bala não. E via de puerpério daquele... Qual que é a outra que eles falam? Eu esqueci o outro. Baby Blue. Até parece, gente, eu não vou passar por nada disso. E eu lembro certinho que a Emily nasceu, tudo normal, né? E eu cheguei em casa e teve um dia que eu simplesmente comecei a cair num choro, muito, muito choro, desesperador. E eu lembro que a minha mãe e o Diego tentava... Por que você tá chorando? E eu não sabia explicar porque eu tava chorando. E eu olhava pra ele e eu chorava. E no final eu tava, meu Deus, olha pra você ver a preocupação. Ela não tem um plano de saúde. E a minha mãe, calma, ela acabou de nascer. Eu não tenho como pagar. E eu lembro que eu começava a chorar e eu ficava, não, Deus não devia ter me dado ela, mãe, eu não sei cuidar dela, leva ela. Eu lembro que eu falava, tipo, leva ela pra você, eu não sei. De tanto que mexeu com a minha cabeça. E aí, naquela hora, eu pensei, eu não sou forte como eu achava, que nada me abala sim. E eu lembro que eu fiquei por muito tempo chorando por tudo, e eu não achava que eu era o suficiente pra cuidar dela. Mas é a graça de Deus que vem sobre a nossa vida, a gente também tem que saber entender, tem que conversar e assumir que a gente não é nada. E essas coisas podem, né, atingir a gente. E no final, gente, ela tem um plano de saúde, tá? Eu me desesperei meio que por nada. Mas é assim, o puerpério mexe com a cabeça da gente. Totalmente. Eu lembro que
Logo que a Helena nasceu, segunda experiência daí. A Fer foi até lá em casa, logo que a Helena nasceu, eu virei, amiga, eu olho pra ela e falo assim, meu Deus, como eu vou sustentar essa criança? Aí ela me deu uma lapada santa, falando assim, não é você que sustenta, é Deus, não vou esquecer nunca. Exatamente. E é isso que ela falou, a gente é super forte. E eu pensei a mesma coisa no puerpério da Helena, os amigos próximos sabem de todos os perrengues que a gente passou lá dentro de casa, que Deus me quebrou todinha. Deus Fez caquinho. Nossa, ele, assim, de moldar um vaso. Você não vai conseguir moldar um vaso novo só dando vou arrumar um pouquinho aqui. Não, Deus quebra pra dele moldar. E a parte de ser quebrado, nossa, eu fui totalmente quebrada no puerpério da Helena. Porque eu fiquei doente, eu consegui amamentar ela com saúde mesmo nos primeiros 15, 20 dias. Ela já tá com 3 meses e pouquinho. Nos outros eu fiquei tomando antibiótico doente. Então, assim, Deus foi mostrando assim, não é você. Sou eu que te sustento. Na hora que você não consegue andar, eu vou lá e vou te carregar no colo. Porque é Deus que dá a provisão e faz tudo isso com a gente. Não existe preparação suficiente para o que você aguarda no puerpério. Cada puerpério é único. Não adianta. Ai, tô craque. Já criei o Miguel. Tô craque. Nossa, vai ser muito moleza dele. Vai ser fichinho. Aham, sim, claro. Dentro dessas experiências que vocês comentaram, o que vocês acham que é mais difícil dentro da maternidade? Qual coisa mais difícil que vocês acham? A adaptação do bebê, a adaptação dos pais também com o bebê, o desenvolvimento, a parte da alimentação também é bem importante, Sim. né? Bom, pra mim foi o sono. É uma coisa que me pegou desde o começo e tanto a minha privação de sono quanto fazê-la dormir. Inclusive tem sido um desafio até hoje, porque eles mudam muito, né, amiga? A cada Você semana ajusta a rotina, salto de desenvolvimento. Pronto, vem um novo bebê. R$2 ou um bebezinho diferente. É assim. Aí eu lembro que isso era o mais difícil porque, como eu falei, quando eu fui engravidar, eu comecei a estudar. Então você começa a estudar sobre tudo. Via de parto, sono do bebê. Aí eu fiquei assim, não, meu bebê tem que dormir no berço, sem mamar, sem chupeta, sem nada. E você acha que o seu bebê é um robozinho. um robozinho. É o famoso expectativa e a realidade, né? Aí eu lembro que eu fazia a rotina certinha, era todo dia, eu lembro certinho, era 5h30, eu começava a apagar todas as luzes, fechar tudo pro som não entrar, e fazia a rotina certinha, era banho no escuro, era mamazinha, era não sei o que lá, e a criança acordava, eu falava, meu Deus, o que que tô fazendo de errado? E colocava no... Meu bebê tá estragado. Meu bebê veio com defeito, gente, de fábrica. Aí eu lembro que eu colocava ela ela dormia no Moisés, né, do lado da nossa cama. E eu falava assim, cama compartilhada jamais. Jamais. Porque eu tinha visto sobre isso, então, como se a mulher falou, eu não vou aceitar, né? Aí teve um dia que eu tava tão cansada, e nesse dia eu chorei de exaustão. Eu falei pro Diego, é só hoje que ela vai dormir aqui. E o só hoje durou 1 ano. e aí eu vi que, assim, a minha expectativa tava muito lá em cima, entendeu? E cada bebê é único. Então, pra mim, essa parte do sono, porque querendo ou não, me atrapalhava, né, um pouco, em questão de você acaba despertando muito mais vezes. E eu achava também que até ela não tinha um sono de muita qualidade, porque quando a criança desperta, ela acaba que... Eles não sabem voltar sozinhos a dormir, né? Exatamente. Então, isso pra mim foi uma das maiores dificuldades, o sono. Isso, Fê, você acha que a consultoria do sono, que muita gente fala e vende, você acha que vale a pena? Você acha que realmente faz efeito ou não? Porque, na verdade, é de bebê pra bebê. Eu acho que é de bebê para bebê. Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque eu não quero, né, desvalidar o trabalho das pessoas, mas eu acho que é colocado uma expectativa muito irreal. Porque não é uma configuração que você faz ali na sua Ele não é criança. um robozinho. Cada um tem... Eles já tem o jeitinho deles. Desde já que ele nasce. A personalidade. A personalidade já tá ali. Então não tem como você falar, ai, fulano fez assim, com o filho dela deu certo e que com o seu vai dar. Eu sei, na prática, porque eu tentei tudo que todas falaram. E comigo não deu certo.
Então... O que funcionou com o Miguel não funcionou com a Helena, o que funcionou com a Helena não funcionou com o Não é uma Miguel, receita né? pronta, né? Não Não é uma é, receita mas de bolo. Apague todas as luzes da sua casa, fale baixinho, né? Vai É uma criando um luzinha ambiente. vermelha que eu colocava, quase não enxergava nada, parecia um gato. E mesmo assim a criança não dormia, gente. E aí? Eu fiz a mesma Ruído coisa. branco, Eu fiz a não mesma é? coisa com a Aham. Helena. Nossa, eu não vou começar esse horário. A menina não gostava de dormir naquele horário. Até eu descobrir qual horário que ela gostava de dormir, que cada bebê é único. Então, Exatamente. não é um robô assim, vem com manual de instrução. Ah, se viesse. Ia ser ótimo. E é isso que eu penso. E o meu desafio, gente, vocês estão me olhando agora, né? Então, do Miguel foi a privação de sono, porque eu fui uma adolescente que dormia muito. Ai, sim. Muito. É E assim, doído. e eu tive ele no começo da juventude, né? 21 anos ali, o começo da juventude, largando de ser adolescente. Eu sofria demais com a privação de sono. E gente, hoje olhando pra trás, eu reclamava de barriga cheia. O Miguel, aí que tá. O Miguel, ele dormia um bebê que dormia mais tarde. A rotina dele começava às 11 horas da noite. A Flor começava às 5 horas da tarde com a Emily. Então, assim, o Miguel, ele nasceu no verão. Então, ele tomava um banho de noite pra ele relaxar. E ele dormia da meia-noite às 6. Para um neném, isso é ótimo, 6 horas seguidas. Mas a minha expectativa era que ele ia dormir igual um adolescente. 18 horas seguidas. Até meio-dia. Até meio-dia. Então, assim, essa foi a principal dificuldade logo no início com o Miguel, né? E eu acho que agora, com ele um pouquinho maior, é eu criar um ser humaninho com uma personalidade muito parecida com a minha. Você olhar, isso te confronta, te quebra, aí você vê, meu Deus, eu sou igual, o que eu tô reclamando dele? Então, assim, ajudar não, moldar o caráter. E você vê um ser humaninho com uma personalidade igual à sua, não adianta, dá choque. Dá choque. Dá choque, então, eu acho que esse é o maior desafio com o Miguel. Com a Helena foi a amamentação, né? Que foi, eu pensei, eu amamentei o Miguel até 1 ano, vai ser tranquilo amamentar a Helena. Com a Helena eu tive todos os problemas possíveis, né? Então, acho que essa foi a minha principal dificuldade com a Helena. Até o momento, ela é novinha, né? Tem 3 meses, então é isso. E para vocês hoje, qual é o princípio cristão mais desafiador de passar na educação das crianças? Bom, eu pensei em 2, que é o temor, que a gente vê que falta isso em muitos cristãos, né? Mas para mim, parando para pensar na minha criança lá, eu acho que é a gratidão. Mas a gratidão real, não de quando você fala assim, obrigada a Deus por isso. Mas é ser grato de verdade pelo que você tem e não pelo que você acha que Deus deveria te dar. Então eu espero que a Emily seja uma criança, uma pessoa grata. Então acho que isso é difícil de você ensinar quando uma criança costuma ter tudo que quer. Porque eu fui uma criança dessa. Então, hoje eu sei reconhecer que eu não era muito grata para os meus pais, grata a Deus mesmo. Então, eu espero passar isso para Emily, que ela seja mais grata. Sabe como que eu fui tratando disso com o Miguel? Eu lembro que uma vez a gente estava no mercado, terminando de passar a compra, e ele viu o chocolate batom. Gente, que é baratinho, que é R$1. R$1 aquele chocolate. E ele pediu aquele chocolate. Aí eu não dei pra ele. Porque. Eu falei assim, filha, mãe não tem dinheiro. Falei pra ele, a gente tinha, graças a Deus. Eu falei assim, a mãe não tem dinheiro. Pra ele ir começando a trabalhar isso daí, de que ele não ia ter tudo que ele queria. A minha mãe, quando eu contei isso dela, até chorou em casa, mas filha, você não comprou? Não, mãe, eu comprei. Depois do momento que ele distraiu ali, eu fui lá e comprei. Mas pra quê? Pra ele entender e trabalhar um pouco da gratidão. Tipo, a minha mãe não tinha dinheiro e me deu, ou eu fiquei de boas com isso. Eu E a minha entendi. mãe, eu entendi. E vira e mexe a gente faz isso com ele. Ele, vamos fazer compra no mercado. Essa criança vai pedindo tudo, né? A Emily vai começar a pedir. Já grudando nos pacotes. Vai pedindo tudo. Um exemplo, né? No mercado, vai pedindo tudo. Não dá tudo que a gente pode comprar. E também tem coisa que a gente sabe que não é saudável para eles, né? Dizer um não para eles. Então, acho que da gratidão eu fui trabalhando dessa forma. Hoje ele tem umas coisas que a gente tem que trabalhar. Então, vira e mexe, né? É constante. Constante. É um aprendizado que você vai eu vou levando. passar esse ensinamento hoje. Não. Não, é constante. É constante. E eu acho que o principal desafio que eu tava pensando agora pensando
nesse aspecto, eu acho que é a gente demonstrar, através do exemplo, como se relacionar com Deus. Que daí já entram todos os princípios cristãos, né? Exato. Como nossos filhos terem um relacionamento com Deus, né? De viver em casa, de ter um devocional, saber fazer um devocional, saber como orar. E isso vai englobando tudo, porque se você faz o devocional, você está lendo a Bíblia, então na Bíblia você vai aprendendo vários princípios, todos os Ter uma comunhão verdadeira, exatamente. né? Então eu acho que foi uma coisa que eu fui descobrindo muito mais tarde. Por mais que eu tenha nascido em berço presbiteriano desde criança, a gente que nasce na igreja, a gente não tem aquele momento da conversão, eu me converti. Também é um processo. Então, isso foi uma dificuldade para mim, que eu fui ter esse relacionamento com Deus e toda essa intimidade com o Pai depois de mais velha. Mas o meu querer, né, o querer da mãe Ariane, eu queria que meus filhos não passassem por esse processo, já forem crescendo nisso daí. Então, eu acho que você guiar os seus filhos no caminho do Senhor e ensinar eles a se relacionar verdadeiramente com Deus, para mim é um dos maiores desafios. Porque não é a gente que faz, né? A gente guia, mas é o Espírito Santo que faz a obra. Nada além de um instrumento. Nada além de um instrumento, exato. E Daisy? vocês acreditam que o mundo tá pior do que na época de vocês? Tipo, continua ruim ou o que mudou foram as circunstâncias? E qual é a maior dificuldade atualmente em educar os filhos com os princípios bíblicos? Bom, eu considero que o mundo sempre foi ruim. Sempre. Ele sempre foi ruim. A diferença é a informação, que ela chega muito mais rápido pra gente hoje em dia. Pensa na época dos nossos avós. Eles não sabiam, às vezes, de coisa que acontecia do lado. Agora, Nenhum acontece pecado é novidade, né? nenhum pecado é novidade. Exatamente. Né? Agora, E agora começaram a pecar desse jeito. Não, sempre foi. Só que a forma que chegava era muito mais tardia, né? Ou oculta também, né? Oculta também, exatamente. Hoje Agora, a internet tem muito mais exposição, muito mais velocidade. sempre tem uma câmera te filmando, né? Um Sempre microfone gravando alguma coisa. Exatamente. Então, eu acho que... Acontece algo do outro lado do mundo, em segundos você já tá sabendo. Então, a informação chega muito mais rápido. E, inclusive, isso também é uma coisa que interfere na criação dos filhos, né? Com Porque a certeza. internet, ela é uma ferramenta muito boa, mas ela também pode ser usada pro mal. Então, se você não souber como ensinar seu filho, pode ir por caminhos que a gente não quer, né? Exatamente. Então, a Emily ainda é pequenininha, mas eu já tive alguns desafios com isso com o Miguel. Justamente por conta de internet, de vir informações. Por isso que é importante você ter um canal de comunicação muito aberto com o seu filho. Então, eu estou com dúvida de tal assunto, pai. Daí eu vou lá e... o que eu falo pro Miguel é sempre assim, que agora na escola tem muitos desafios na criação cristã. Por mais que a gente vá e tente colocar numa bolha, a gente foi escolher um colégio cristão para colocar o Miguel. Não existem só famílias cristãs dentro desse colégio, não existem só crianças que são criadas nos mesmos princípios que o meu filho. Então, eu acho que o que diferencia e o que nos norteia é a palavra, com certeza, e a gente ter esse canal de comunicação aberto com os nossos filhos, porque eles vão ter dúvidas. Sim. Vão acontecer situações. Eu falo para ele, filho, só vai piorando conforme você vai crescendo. Você vai encontrar gente mentindo para você vai encontrar gente tentando te manipular, gente tentando te levar pro caminho largo, mas você tem que estar firme no caminho estreito. Eu até brinco com ele, né? Todo dia que ele vai pra escola, eu falo, já passou seu perfume hoje? Pra você lembrar que você é o bom perfume de Cristo? Não, mamãe, eu esqueci. Aí ele corre e vai passar. Então, o maior desafio a informação tá lá. E cada vez mais cedo. Eu já tratei de assuntos com o Miguel agora com 8 anos, que eu achei que seria muito mais pra frente. Que na nossa época você nem pensava nessas coisas, né? Eu lembro que determinados assuntos que eu tratei agora, por exemplo, mês passado, um assunto que eu tratei com ele. Minha mãe tratou comigo com 11 anos. Então, assim, já temos 3 anos que já puxou pra frente essa linha do tempo. Então, assim, tá acontecendo cada vez antes deles terem mais informações. E se mesmo controlando em casa, a gente não tem o controle, porque vai chegar na escola, eles brincam no condomínio, vai ter algum amigo. Não adianta a gente criar eles numa redoma. A gente tem que colocar a base deles para ficar muito forte. A base tem que estar muito forte e você tem que
que saber que eles vão ter dúvidas e você tem que estar aberto a responder essas dúvidas. Porque se você não responder, a internet vai. E nem O amigo todas vai... as dúvidas a gente sabe responder na hora. É só o Espírito É Santo só que o responde. Espírito Santo, mas você tem que estar preparado para suprir essas dúvidas que eles têm e não deixar na mão dos colegas, da internet, porque o ensinamento muitas vezes vem errado. Bem errado. Eu É saber uma que- coisa que a gente tem que ter em mente, que é o benefício da primeira menção. Se você menciona em casa pela primeira vez, quando vier para fora algum Já não é uma assunto, curiosidade. já não é uma curiosidade, não. Mas meu pai e minha mãe me falaram isso em casa. Então tem vários assuntos agora que o Miguel... Pai, eu ouvi tal coisa na escola. Uhum. O que é? Depois a gente ter dado uma lapadinha santa nele, e agora ele já criou esse hábito. Mas aqui é canal de comunicação aberto. Tipo, pai, o que é tal assunto? Aí o Rafael vai lá e explica, mãe, o que é tal assunto? É saber que tem liberdade, né? Uhum. Porque eu penso, quando eu era criança, eu tinha medo de perguntar. Nossa, As coisas sim. super medo, não perguntava. E graças a Deus, hoje eu penso que Deus me livrou de muitas coisas. Nunca tive a real curiosidade, mas assim, eu não tinha essa abertura. E eu entendo, porque era uma outra época dos Era uma nossos época pais. diferente. Eles também vieram de uma época que eles também não tinham abertura com os filhos. A gente já com teve os mais pais deles, abertura né? com eles do que eles tiveram Exatamente. com os nossos avós. Então, Exatamente. Hoje eu tenho muito mais afinidade em questão de conversar sobre tudo com a minha mãe do que eu tinha quando eu era criança. Então eu espero ser assim pra Emily também, né? Não só eu quanto o pai dela, que o que ela tiver de dúvida, o que ela tiver, o que ela precisar, ela vai ter a gente pra falar e não vai ter vergonha, não vai se constranger por ter dúvidas, né? não criar uma barreira, né? Uma Exatamente. barreira de gerações, porque acho que acontece muito na adolescência. Eu não sei com você, mas comigo aconteceu muito na adolescência. Acho que é aquela barreira, minha mãe não me entende. Sim, aí você Né? busca em outros lugares, né? Assim, em outras pessoas pra Exato, contar. daí ai, sempre são seus amigos. Nossa. Uhum. São Nossa, os meus amigos aqui, minha mãe aqui. Nossa, É, minha assim. mãe não sabe de nada, minha mãe não Uhum. quer o meu bem. Então eu acho que é isso que a gente. E eu espero que a né? Emily não, assim como você também, né? Espero que o Miguel e a Helena te vejam assim. É claro que a gente tem em mente que a gente não vai ser os preferidos dos nossos filhos pra sempre. Não. Eles vão ter Mas outras depois pessoas. a gente volta. Depois, É. quando eles Depois, crescerem. quando Fica cresce. uma fase só, Aham. mas hoje, tipo, minha mãe é minha preferida. pra Mas eu contar as também coisas, não quero né? ser assim, de ai, não quero contar, não quero falar. Não quero. Quero que ela saiba que ela essas pode coisas que contar. aconteceu, minha mãe não vai saber me Aham. explicar direito. Tipo, ai, minha mãe não pode saber disso. Eu espero que a Emily não pense dessa forma. Eu também espero que o Miguel e a Helena não pensem dessa forma, porque é muito triste. É ficar escancarado alguma falha da criação. Exatamente. Né? É saber Claro, que a você gente- falhou em algum momento. Claro, a gente é falho, e é pelo poder do Espírito Santo mesmo, Sim. não por nós. Mas é muito triste quando evidencia alguma falha, que a gente não quer errar. Sim. Né? O ser humaninho que a gente mais ama ali, então a gente não quer errar, mas é escancarar uma falha nossa. Tipo, E a ó, mãe você falhou nisso. geralmente erra tentando acertar, né? A gente sempre tá ali, tá errando, mas eu tô tentando fazer o meu melhor. Não vem com manual de instrução, Não né? vem. Então, Enfim. Com isso, então, já dá pra ver que existe um sentimento de insuficiência e incapacidade na criação dos filhos, né? Dependendo de como eles dão pros dois lados, como vocês falaram. Como vocês lidam com esse sentimento? Tipo, ainda não chegou nesse nível, mas vocês já sentiram isso? Já se sentiram, tipo, insuficiente pra eles? Fazendo algo e vocês falam, sei lá, acho que isso daqui não tá sendo... Bom, Eu esqueci bastante. essa palavra. O suficiente. Bom, O bastante. suficiente. Não sei se tá sendo eficiente pra eles. Acho que eu tô fazendo do jeito errado e eu não sei como fazer pra que ele entenda, porque desse jeito não tá rolando. Já rolou isso com vocês? nasce uma mãe, nasce uma culpa. Nossa, direto. Culpa constante. Culpa Todo constante. dia. Tipo, o almoço que você faz, meu, podia ter caprichado muito mais no almoço, fazer uma comida muito mais nutritiva. Um exemplo banal do dia a dia. Exato. Então, são várias situações. Eu trabalhei fora. Poxa, o tempo que eu fiquei em casa não foi o suficiente. Eu poderia ter dado muito mais atenção. Então, constante. Todo dia, toda hora, tem algum sentimento de insuficiência e incapacidade. Isso na parte de insuficiência. Na parte de incapacidade, meu Deus, como que eu vou lidar com essa situação? Deus, eu não sou capaz. Não mesmo. Que Não capacita é. o Espírito Santo. Bom, eu choro. Choro bastante, mas choro pra Deus, né? Porque é só Ele. A maternidade, a gente tem que enxergar ela com graça, né? Porque por nós Privilégio. mesmos... Porque eu só sou uma boa mãe pra Emily porque ele é bom pra mim. Porque senão eu não ia conseguir ser boa pra ela.
E a gente tem essa, como a Ari falou, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Parece que nada do que a gente faz é o suficiente. Não. Igual teve um dia, né, numa situação que foi o dia que eu me senti, meu Deus, um lixo. Eu tava com muita dor, eu fiquei gripada, e eu lembro que só eu tava gripada. A Emily, graças a Deus, não tinha pego. E eu não conseguia levantar da cama. E o dia eu tinha que trabalhar, não tinha o que eu fazer. Eu tinha que cuidar dela, independente se você tá doente, você é mãe, meu bem. Vai levantar e vai fazer. Você tem que cuidar do Você ser tem que humano cuidar. ali. Só que eu tava muito mal. Então eu falei, hoje eu vou pedir uma marmita e eu vou ficar deitada no sofá e vou fechar a porta da sala e ela vai ficar brincando ali. E eu fiquei sentada no sofá, mal mexia no celular porque minha cabeça doendo. E ela, mamãe, mamãe, e levando o brinquedo pra mim. Ali eu comecei a chorar porque ela queria minha atenção, ela queria que eu brincasse com ela e eu não tinha forças pra brincar com ela, então eu fiquei sentindo, meu Deus, eu não sirvo nem pra brincar com a minha filha. E isso, mesmo sabendo que eu tava doente. Era uma E o condição Diego temporária. falando, mulher, para com isso que você tá doente, entendeu? Você brinca com ela todo dia, mas pra mim aquele dia foi o suficiente pra eu achar que eu não era uma boa mãe pra ela. E infelizmente, A gente assim. acerta 10 vezes, mas aí tem uma vez que a gente sente que a gente errou, pronto. E fica remoendo aquilo pra sempre. Gente, tem coisa que de situações que eu lembro do Miguel pequeno que eu fico remoendo até hoje. Como eu fui capaz de fazer isso? Exatamente. Então, o porquê que eu fiz desse jeito, por que eu não fiz melhor? Então, não é a gente que é capaz mesmo. É só o Espírito Santo, à luz da Bíblia, que a gente consegue bons resultados. E Ari, uma pergunta pra você, eu acho que se possibilita mais pra você. É que você comentou sobre, trabalhei muito, eu não passei tanto tempo suficiente em casa. Como você equilibra a vida profissional da vida pessoal depois de que você virou mãe? Que você, na verdade, né, virou mãe ali na começo da faculdade, como você Exato. comentou. Piada desses cortam no equilíbrio, eu faço tudo mal feito, brincadeira. Vocês cortam. Vai colocar no cortes. Inicialmente, eu tava muito workaholic, então eu não sabia equilibrar. Eu comecei a trabalhar, eu estava no primeiro ano de faculdade e eu engravidei. Então, no segundo ano de faculdade, o Miguel já existia. E eu parei por 2 anos a faculdade. Quando eu precisei retornar, porque 2 anos era o máximo que podia ficar trancado, falei, não vou perder esse 1 ano, né? Falta só 4. Tem que ter 4 anos. Que são 4 anos? Faltam só 4 anos de faculdade, né? Então, eu tinha uma visão muito errônea do que eu, Ariane, queria ser. Que eu queria ser uma ótima profissional. E Deus foi me quebrando ao longo do tempo para ver. Você tem que ser uma ótima cristã, você tem que ser uma ótima seguidora de Cristo. E se você quer ser uma seguidora de Cristo, começa na sua casa. Então, eu errei muito até eu conseguir equilibrar. Então, no começo da minha jornada profissional, eu não tinha aula todos os dias na faculdade, mas o trabalho era todo dia. Tinha dias que eu ficava até 10 horas da noite na empresa trabalhando. E o Rafael em casa. Então, quem equilibrou muito até eu aprender a equilibrar foi meu marido, né? Então, foi a importância da gente ser parceiro nisso aí, porque ele sabia da importância e ele viu o quanto eu fiquei triste de ter trancado nesses 2 anos. Hoje, graças a Deus, com o coração voltado para a palavra de Deus, nada pode afetar o clima da casa. Fer, você sabe, nós ditamos o clima da casa. Totalmente. O homem pode estar estressado. Se a gente tá good vibes. Uhum. Parece que até as plantas começam a morrer, tá? Não é? Quando a gente. Tudo. Quebra copo, a comida dá errado, a criança não dorme. Exatamente. Então, até a criança fica estressada. Então, hoje o equilíbrio que eu faço se eu tenho 8 horas para trabalhar fora, eu vou tentar fazer o máximo em 8 horas, fazer meu tempo render. Porque quando eu estiver em casa, eu quero dar o melhor para minha família. Priorizar. Eu tô trabalhando por uma circunstância, então o tempo que eu tenho em casa tem que ser intencional. Então, eu vou estar lá fazendo uma tarefa de casa com o Miguel, vou estar brincando com ele, conversando. E não é chegar em casa e ficar no sofá mexendo no celular ou assistindo TV, não. Ter o tempo de mesa é muito importante, se perdeu em muitas famílias. Sim. Então, assim, uma coisa que era prioridade e nos últimos 2, 3 anos tem sido prioridade no nosso lar. Trabalhou? Beleza, mas vai fazer uma janta. Aí nem que seja pedir um iFood, vai sentar todo mundo à mesa, comer e conversar. Celulares fora da mesa, TV desligada. Uma vez ou outra, beleza. Sim. Exceções, não é a regra.
A regra é tempo de qualidade em família. Não deixar, por mais que seja muito difícil. Ai, alguém te estressou no trabalho. Eu chego, desabafo um pouco com o Rafael, pronto, chorei um pouquinho, já virei a chave, chego em casa e isso tem que acabar, não pode ter o clima na casa. E também me precavendo por muitas necessidades da casa. Não adianta, a esposa é responsável, a gente tem o nosso chamado dentro do lar. Então, eu já sei que o Miguel, no tempo que o Miguel estudava em período integral, eu sei que a mochilinha dele precisa estar pronta, a lancheirinha, o uniforme, então eu já deixava tudo passado, tudo organizado, tentava deixar a rotina da casa o mais tranquilo, porque é aquilo, uma manhã tranquila começa na noite anterior. Exato. Tentava deixar tudo organizado para amanhã ser tranquilo. Coitado da criança, já vai passar o dia inteiro na escola. E você acorda com uma manhã estressante. Meu Deus, tô atrasada. Então, eu acho que é isso. Me precavendo de muita coisa e sendo muito intencional no tempo que eu tenho em casa. Que é o tempo que Deus permitiu estar com a minha família. Então, eu vou estar com a minha família. Eu vou desligar os ruídos externos e vou estar focado no meu lar. Silenciar o mundo. Exatamente. Agora, uma pergunta bem polêmica aqui, que gera alguns questionamentos. Vocês acham que para educar seguindo princípios cristãos é necessário bater? E o porquê vocês acham isso? O que vocês estão querendo com essa pergunta? Vamos viralizar, brincadeira. Bom, gente, tudo a gente tem que levar para Jesus, né? Para Deus. E quando a gente para pensar e ver as vezes que Deus ele nos corrigiu em amor, foi muito mais vezes em amor do que em severidade. Então, se a gente fosse pensar que Deus é um pai terreno, fosse um pai terreno, com certeza ele conversaria e nos constrangeria mais com o amor dele do que castigaria. É a última ferramenta. É a última ferramenta. A gente sabe que existe. Sim. Eu sou uma pessoa que até um tempo atrás eu pensava assim, bater? Nunca, jamais, em hipótese alguma. Meu neném, meu cristalzinho. Não. Nossa, não, de maneira alguma. Mas eu estudando mais, o que eu me leva a lembrar? E a gente tem que ter isso em mente. Que a minha filha, ela é um bebê, mas ela é pecadora. Em pecado me concedeu minha mãe, né? Então eu tenho que lembrar que ela é pecadora. E em Provérbios fala que a criança, o coração dela é levado para tolice, para inconveniência. Então ela vai fazer coisas que incomodam, enfim. E a correção que a gente fala na Bíblia, que é a vara, né? É isso que fala, que a vara ela vai levar a criança ao conserto. Não é bem assim. Vai endireitar, né? Endireitar. Só que quando fala isso, é quando porque vai haver situações que só falar não vai adiantar. A gente sabe. E é claro que a gente pode pensar que existem pessoas que nunca levaram uma palmada na vida e são boas pessoas. Mas é uma exceção. Existem momentos que um castigo não vai adiantar. Uma correção, você falar, porque a gente deve também exortar na palavra, né, amiga? Mesmo quando eles erram, e deve levar sempre para Jesus. Exortar com a palavra, né? Exortar com a palavra. Mas às vezes, infelizmente, isso também não vai bastar. Então é onde entra a correção. Mas quando a gente fala isso, não é porque é para você pegar o seu filho no momento de ira e arrebentar ele. Porque, infelizmente, é o que a gente mais vê. Que são pais... de muleta. Exatamente, são pais que usam... Porque educar é difícil. Bater não é mais fácil, amiga? Se fosse pra bater? Você vai lá, você tá no momento de raiva, lá... A criança fez não sei o que lá, tá. Não sei o que lá, tá. É mais fácil. Você sentar e ir lá conversar é muito mais trabalhoso. É muito mais trabalhoso. Então, muitos usam disso, a vara da correção, e acham que por isso você tem que rasgar a pessoa do meio, de tanto bater. E a gente sabe que não é assim. Porque a violência, além de um pecado, é um crime. Sim. A criança ela é um indivíduo que ela merece respeito, assim como todos. Mas a gente sabe que, biblicamente falando, a vara ela deve ser usada nesses momentos, para que o seu filho ele não venha perecer lá na frente. Então, enquanto ainda a correção, você deve fazer. Mas como a gente fala, é o último caso. É o nosso último recurso. É o último recurso. É o último recurso, o último do último, que dói mais na gente do que neles. E aquilo é sentar, conversar e falar,
a gente vai precisar por isso, por isso, por isso. E não no momento de ira você vai lá e bate e faz o que quiser. Porque tem muitos adultos que falam, a gente ouve, né? Não, mas eu apanhei, fulano Eu apanhou apanhei, tô vivo. e tô vivo e tô bem. Aí disse o adulto violento, que não tem paciência com a mulher, que não tem paciência com os Explosivo, filhos, a né? esposa que só grita, que desconta tudo nos filhos e você acha realmente que isso não te causou traumas. Então a gente tem que quebrar ciclos, né? E pensar que não é dessa forma que a gente tem que agir. Eu não fui uma criança que apanhou também. Eu tive poucas situações, mas eu lembro. Então, assim, por Das isso. poucas já traumatizou. Foi acho que uma ou duas vezes. Minha irmã teve uma situação que ela apanhou e eu tive duas. Um pouquinho mais arteira. Então, assim, foi totalmente de forma respeitosa da minha mãe. Eu lembro porque até hoje. Eu desobedeci ela porque eu não queria sair muito da Ai, piscina. eu apanhei muito. E eu fui arteira com ela. Aí, né? Então, assim, é o nosso último recurso. A gente está respaldado pela Bíblia, mas tem todo um contexto para que isso aconteça, né? Se a gente for usar dos nossos meios humanos, a gente vai ser falho, a gente vai estar irado, a gente deixa a bondade de Deus quando vai nos castigar, Deus ele tem a ira dele, mas ele continua sendo bom, ele continua sendo amoroso. A gente não. Se a gente vai castigar, a gente esquece a bondade, a gente esquece o amor e só tá a ira. Então a gente tem que pedir muito discernimento para Deus para quando isso se fizer necessário, seja da forma que o Espírito Santo nos guie, seja para a honra e para a glória de Deus, para o melhor para os nossos filhos. Então, assim, a gente não descarta a possibilidade, mas não é uma rotina. Exatamente. É que eu acho que aí é muito mais fácil você falar pra criança o não e tá errado do que você sentar com ela e falar tá errado por causa disso, disso, disso. É muito Exatamente. mais trabalhoso, é muito trabalhoso você criar uma criança, porque a repetição, até você começar a colher um fruto. E a repetição pra você, né? Não é também só pra criança. Ai, filho, fala por favor, fala obrigada, por favor, obrigada, agradece, pede desculpa. Até o dia que isso começa a ser genuíno. Então, educar é repetição constante para daí você começar a colher o fruto. Da parte de bater é polêmico esse assunto, mas Bem polêmico. né, não é. Mas acredito que é importante, né? Não, é importante, né? Tanto que está na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. E muitos usam, e eu também já vi pregações que falam que a vara não é vara. Só que assim, a Bíblia ela não é enigmática. Ela não vai falar vara dizendo que ela quer falar conversa. Se fosse conversa, estaria escrito conversa. Deus revelou o que ele tinha para revelar pra Ele gente tinha na pra Bíblia. revelar. Então, se é vara, é vara. Mas lembrando, não espanquem os filhos de vocês. Tá? É uma correção em amor. O último recurso. O último recurso. Pra vocês, existe muita diferença entre a criança ser amada e ser mimada? Com certeza. Nossa. E se existe, quais são? Mas com toda certeza, porque é uma confusão que muitos pais fazem. Ai, eu amo tanto meu filho que eu quero dar o mundo para ele. Ai, eu não eu não consigo tive dizer isso. não. Eu não tive isso, eu não tive essa oportunidade, eu quis dar para meu filho. Além de você criar uma criança mimada, você não trabalha a gratidão Exato. com eles, porque como você tem tudo ali, ele vai ter tudo naquele momento, ele começa a se tornar um mimado, não sabe lidar com frustrações, vai ser um adulto que vai ter ansiedade, porque vai receber vários nãos da vida. Então, assim, amar não é dizer sim para tudo, pelo contrário, o não vem em amor pro nosso É bem. um ato de amor você colocar limites no seu filho, né? Tanto que eu falo, Miguel, a mãe tá falando não porque a mãe te ama. Né? Daí eu, depois de um tempo até começo, mamãe, você tá falando não porque a senhora me ama, né? Então... E é um não que dói na gente, não é, Dói. Emília? Porque quando... Igual a Emily, é uma coisa bem boba. Mas, enfim, ela aprendeu a abrir o armário. Então ela caça comida o dia inteiro, né? Os lanchinhos dela toda hora. Só que assim, tem momento que é hora, tá perto da hora do almoço, eu não vou deixar ela ficar pegando. E ela chora porque ela fica, e olha com aqueles olhinhos pra mim, sabe? Tipo, mamãe, mamãe. E a minha vontade é falar, coma tudo. Mas aí ela não vai almoçar, então eu tenho que dizer não, né? Porque eu tô negando comida pra minha filha. Mas é um não tão pequeno que mesmo assim eu fico com dó de falar não. Mas eu tenho que falar não. Porque imagina se toda hora que ela quiser comer alguma coisa, eu deixar ela comer um biscoitinho, uma coisa, e ela falar não pra comida. Eu já não tô criando um mau hábito nela. Sim, porque daí você já não consegue trabalhar nem a rotina de alimentação E ela dela, vê, né? ai, nossa, aí não sabe nem... Ai, minha filha nem não come dizer, nada. Não come nada, daí a culpada sou eu. E ela também, querendo ou não, a criança vai entender, né?
não, eu posso pegar tudo que ela não vai conseguir falar não pra mim Ela mesmo. não fala. E eles ficam. E é real, gente. Depois de um tempo, a criança que só vai recebendo sim, 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 ele começa a manipular. Sim, e ele não aceita o não, né? Não aceita, grita, esperneia, berra. Então, aquelas crianças do mercado começam a se jogar no chão. Pode E acontecer você com vai qualquer- criar uma criança intragável, que infelizmente ninguém vai gostar de ter por perto. Porque, Só você e seu marido que vão aceitar. Porque vão não existir vão entrar vários. só. O alecrimzinho dourado. Porque vão existir vários nãos ao longo da vida. Então, se você não trata isso dentro do lar, quando chegar na vida, ele não vai falar um não com amor. Exatamente. O não com, um exemplo básico lá. O Miguel, ele gosta muito de descer pra brincar com os amigos no prédio e eles ficam até tarde. Eu chamo o Miguel 8h30. Mas por quê? Pra gente ter refeição à mesa, sentar. Dói, porque eu vejo ele na janela, olhando os amiguinhos lá embaixo, brincando, correndo, e ele tá lá em casa. Mas por quê? Porque é um momento precioso de família, que a gente não abre mão, e ele vai colher os frutos disso lá na frente. Então, esse não dói na gente, dói neles, mas é justamente porque existe. Respondendo a pergunta, sim, amar e mimar, totalmente Totalmente diferentes. diferente. As pessoas confundem muito isso. Acham que amar é você dizer sim pra tudo e fazer todas as vontades da criança, mas não é assim. E você vai acabar trazendo um mau juízo das pessoas pra sua criança que não. Porque a culpa é de quem? Da criança ser assim. Eles É são do uma pai, página em né? branco, né? É, A uma gente que tá página em ajudando a branco. escrever. Aí você então... vai acabar criando uma criança que muitos têm antipatia, pode até tratar mal o seu filho por uma, sabe, é um não que você deixou de dar, então, sim. E também agora, do que vocês têm mais medo na maternidade? Eu tenho medo de antes ele ficar. Quem vai criar meus filhos? Ai, toda Acho mãe que tem toda isso. mãe tem medo. É, eu Se só- eu Eu sei que partir Deus- dessa, se eu partir dessa, né? Quem Quem que que vai vai criar? Tanto que eu já tenho combinado com a minha irmã. Tipo assim, ó, Ai, meu Deus. se eu for embora antes e ficar meus filhos, você cria meus filhos. Pra deixar com meu tem. deixar com meu pai e com a minha Credo. mãe. Deixar com meu pai e com a minha mãe, eles vão mimar. É uma brincadeira, claro. A gente a gente entra no lado mais cômico, mas esse é um receio que eu tenho. Tipo, como que ficaria essa situação? Não só por isso, é porque é aquilo, a gente quer controlar todas as situações, mesmo a gente sabendo que a gente não controla nada. Então, como que vai se sustentar, né? Como vai ficar o financeiro se eu vier a faltar, né? Então, eu acho que esse é meu maior, um dos medos de eu vir a faltar, mas eu acho que não é o maior. O meu maior é chegar lá na frente e meus filhos não terem um relacionamento com Jesus. Aí eu vou ver que eu farei tudo pra trás. Chegar lá e meus filhos não terem um verdadeiro relacionamento com Jesus, pra falar pra qualquer mãe, você foi bem sucedida, era isso mesmo. E você olhar pra trás e você ver um filho que se desviou do caminho do Senhor, pra mim não vai valer se ele for o melhor empresário, viajar, conhecer o mundo, se ele não conhecer Jesus, pra mim de nada basta. Exatamente. Bom, os medos das mães são bem parecidos, né? E é claro que a gente levando pra uma coisa mais pesada, assim, eu tenho medo de alguém fazer algo pra Emily, né? Fisicamente falando. Mas eu tenho mais medo ainda dela não ter Jesus, se ela passar por isso. E ela não poder se apoiar em Deus, porque Muito parecidos mesmo. a gente não pode proteger nossos filhos de tudo. A gente ora a Deus e pede para que eles nunca passem, mas se ela vier passar, que ela tenha Jesus para contar. Qual palavra ou sentimento vocês definiriam a maternidade? Sacrifício. mas não é um sacrifício ruim, é um amor sacrificial. Eu sei que tudo que eu faço vale muito a pena lá na frente, então acho que Eu acho que é um servir, né? Então, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer como for para Deus. E a maternidade é escancarado isso daí. É você colocando mais gente na comissão de Jesus, né? Então, assim, eu resumiria com um servir, um amor servil. Você tem que estar lá, você tem que abdicar das suas vontades. Não importa se você tá doente, né? Você tem que levantar Você tem que e levantar. você tem que ser mãe. Você tem que se sacrificar, né? Mas você tem que falar pra servir. Você tem que estar disposta a servir. Serve que não serve pra servir, não serve. Não serve pra nada. Não serve pra nada. Então, acho que na maternidade é isso. É você servir
e abdicando de E suas saber vontades. que, por mais difícil que seja isso lá na frente, até agora, né? É recompensador demais. É muito É muito recompensador. bom. Bom, eu vejo também que muitas mães elas têm dificuldades em adaptar os filhos no culto, no tempo e na hora principalmente da palavra. E os filhos de vocês, eles já são mais adaptados, agora a Helena já tá vindo para adaptar, e eu queria saber o que vocês fazem, quais são as dicas que vocês dão para as mães para conseguirem chegar, por exemplo, igual o Miguel, que fica quietinho no culto, presta atenção. É muita conversa e preparação em casa. Eu lembro que meu pai, quando eu era pequeno, ele falava assim: você já foi no banheiro? Você já bebeu água? Quando você chegar lá na igreja, você não vai ficar levantando e saindo. Porque é momento de culto. Nosso Deus é um Deus de ordem, não de desordem. Então já começou comigo lá atrás. Meu esposo não veio de. Ele se converteu depois. Ele não veio de berço cristão, né? E ele também foi aprendendo com o nosso filho de como. Ele foi aprendendo como que a gente ia fazer com o nosso filho. Então eu acho que é muita conversa em casa. Hoje eu faço a mesma coisa com o Miguel. E a gente chega antes, geralmente, do culto, então ele já vai ali no banheiro, já bebe água, mas. Ai, levanta. Ai, mãe, mas eu não sei cantar música. E daí? Levanta. Vai participar. Então, assim, não dá opção. Não dar opção. O momento do culto é a hora de a gente estar adorando o nosso Deus e a gente tem que estar com toda a reverência, toda a nossa atenção. Ai, eu não tô entendendo a palavra. A gente sabe que para criança é mais complicado, às vezes tem algumas palavras mais rebuscadas. Tá bom, mas fica quieto. Então, Mas aqui na nossa igreja também tem todo um preparo, né, amiga, para as Então, com a crianças Helena de noite. pequena, ai, tá chorando, alguma coisa assim, pra gente não atrapalhar. Que a gente sabe que, por mais que seja um bebê e a gente não consiga controlar, o choro pode atrapalhar alguns irmãos que precisam de um silêncio maior para se concentrar. Cada pessoa se concentra de uma forma. Então, a igreja é muito preparada. A gente tem a parte de trás que a gente consegue ir com eles e consegue continuar ouvindo o culto. Mas é aquilo, seu filho só vai saber se comportar na igreja se ele vier pra igreja. Ai, não, eu não vou levar ele pra igreja porque ele não sabe se comportar. Então ele vai aprender a se comportar quando? Se ele não vem pra igreja. Só aprende vindo. E é muito importante esse momento dele entender a comunhão, né? Porque eu já ouvi também na minha época, né, quando eu era mais criança, que quando alguém saía com a criança pra fora, ai, mas tá tão errado isso de sair. Mas ele está ali no ambiente de igreja. Por mais que você pense, ah, é pequenininho, mas ele entende. Igual quando a gente vem com a Emily, ela entende. Domingo passado ela tava vendo a irmã Maria Helena louvar e ela levantou a mão. Também imitando, sabe? Então você. O exemplo arrasta. Você às vezes pensa, ai, não tá prestando atenção, não tá sabendo, mas eles estão o tempo todo absorvendo, é como uma esponjinha, eles estão absorvendo tudo, então é muito importante ter essa comunhão, né, de trazer sempre eles, trazer na parte da manhã também que tem a EBD, né, e no culto, e também, como eu disse, a nossa igreja é super preparada, não é à toa que é família de famílias, então os irmãos são muito acolhedores, né, são compreensíveis. Não é aquela igreja que a criança tá chorando e a pessoa já começa a todo olhar mundo torto, já te olha. assim. Na verdade, olham até com amor pra gente. Tipo, poxa, o que a gente pode fazer pra te a gente ajudar? pode fazer alguma coisa pra isso? te ajudar? Mas o conselho é esse, gente. Pra criança se comportar na igreja, ela tem que vir pra igreja. Mas é claro, também vale ressaltar que, como a Ari falou, às vezes eles podem estar um pouco mais choroso, mais falantes. E cabe a gente também saber uma hora de retirar um pouco a criança do bom senso para não atrapalhar o culto. E isso não vai fazer, ai, nossa, me senti. Não precisa se sentir mal porque você teve que retirar sua criança. Vocês ainda estão ali na igreja. E como eu disse aqui, também tem no berçário, tem a TV, né? Que tem como você acompanhar o culto. Então é uma igreja com uma estrutura muito preparada. Então, pra gente é mais fácil. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Não existe rampa pra gente subir com uma criança. Escadas que eu digo, corta essa parte. Eu esqueci o que eu ia falar. Tem escada. Voltando. Na igreja, toda a parte estrutural dela facilita para as mães com crianças pequenas, com crianças maiores. Então, isso faz a diferença total. Você ter uma igreja com berçário, que você não precisa se locomover muito, subir, descer a escada, ir para lá longe, lá no escondidinho que fica as crianças. Não, a gente consegue estar ali participando do culto, ouvindo da palavra com eles. Porque não adianta, eles são pequenos.
por mais que a gente ensine, eles têm algumas necessidades. A criança, quando tá aprendendo a andar, ela só quer andar. Ela aprendeu só a fazer quer, isso, gente, é novo pra Se ela. ela puder, ela sobe lá no púlpito com o pastor. Exatamente. Eu, quando aprendi a fazer joia, minha mãe falava que no meio do culto eu ficava assim, joia, pastor. Joia, pastor. Eu ficava assim, ela tentava me abaixar, mas eu queria fazer joia. Por quê? Eu tinha aprendido a fazer joia. Então, tudo pra criança é novidade, né? Mas é aquilo que a Fer falou. A gente tem que ter bom senso. Bom senso pra não... Claro, a gente vem pra ter o nosso alimento, né? O nosso pão quentinho. Mas a gente não pode tirar o pão quentinho dos outros também, né? Exato. Então, ter todo esse bom senso. Só acostuma na igreja, vindo pra igreja. Uma pergunta muito importante, que na minha visão é muito importante, ainda mais nos dias atuais, né? Que é sobre vestimenta de criança, né? Que vocês acham importante reforçar a idade da criança sem sexualizar através da roupa? Ah, com toda certeza. Criança tem que se vestir como Como criança. criança. E é tão difícil, às vezes, em algumas lojas, a gente achar roupa de criança. Você vai lá e só acha cropped, Aham. é shortinho curto. E muitos usam da desculpa de, ai, mas a maldade tá nos olhos de quem vê. Exatamente por isso que você não deve vestir a sua criança, não dá margem para essas pessoas verem. Porque a gente sabe, como a gente falou, o mundo sempre foi mal. Mas hoje as proporções, porque às vezes você veste sua criança lá, fotografa o look do dia e posta lá na internet. Você não sabe quem tá vendo isso. Exato. E é claro que pra nós você pensa assim, nossa, mas é só uma criança. Mas existem pessoas que veem a forma como você veste sua criança como se você realmente estivesse sexualizando ela. E isso não é uma coisa legal. A criança deve se vestir como na idade adequada, né? Adequado. E vai desenvolvendo com o tempo. Que nem quando a gente vai crescendo. Quando era criança e chega naquela fase de não é adolescente, mas ainda não é criança. A gente precisa ter uma vestimenta coerente. Para nossa vestimenta, né, a gente não fazer outros irmãos pecarem através da nossa vestimenta. E às vezes a gente pensa que, mas uma roupa não vai influenciar. Influencia sim. Às vezes a menina, ela se acha muito mais mulher porque ela tá usando tal roupa. E acaba que gerando uma sexualidade precoce, né, na criança. Pula etapa. Pula uma etapa. E não adianta também, como a gente já ouviu, como eu e o Diego, a gente já trabalhou com adolescentes há muito tempo, né, há 10 anos. Aí tinha a mãe que vinha reclamar, mas ela só usa short curto. Mas ela trabalha? Quem que compra? Quem que compra esse short pra ela, então? Você que é o responsável por aquilo que a sua criança tá vestindo, né? Eu lembro muito bem que as roupas que minha mãe comprava, teve um momento que eu comecei a escolher dentro do que ela achava adequado. Tipo, trouxe algumas roupas pra você escolher. Então ela já tinha feito uma prévia na loja. Escolhe aí umas blusas pra você, mas eram todas adequadas. Então a criança não tem esse filtro. Nós, adultos, que somos os responsáveis por isso. E eu lembro quando eu era também mais nova, nem andar de short muito curto dentro de casa, tipo, perto do meu pai, essas coisas não andava. E não era nem porque, meu pai não pode ver, não, é questão de respeito mesmo. Você não vai andar de qualquer forma na frente das pessoas, entendeu? E também se respeitar. Se respeitar, não é uma coisa bonita, não é uma coisa que é legal uma criança tá usando. Então, por que você vai colocar isso e vai falar pra sua filha andar na rua? A gente tá falando de menina, porque menino é mais difícil, né? Você menino não existem muitas variedades de roupa. É calça, bermuda, camiseta. A não ser que for uma coisa muito colada, mas mesmo assim é bem mais difícil de ser ou uma coisa puxando né? para outro gênero, que também tem isso, no masculino também, de ser uma roupa adequada para meninas e colocar no menino, não. O Miguel é um homem em formação, eu brinco com ele é um menino hoje, mas ele é um homem em formação. Então a gente vai ajudando ele a se vestir adequadamente. Modas vêm e vão. Hoje tem umas modas meio esquisitas, né? Homem usando cropped, por exemplo. Mas cropped não é bonito nem pra mulher, dependendo. Exatamente. Polemizamos. Desculpa, mas é verdade, não é elegante. Não é elegante. Isso não é bonito pra mulher, piorou pro homem. Então, assim, né, na parte da vestimenta masculina. E o exemplo em casa também, né? Exatamente. Imagina, você só tá acostumada a usar shortinho curto. A sua filha vai igual querer usar, não é assim? Exatamente. Então, a vestimenta vai começar com todo exemplo em casa.
O Miguel acha o máximo quando a gente consegue colocar um look combinando dele e do pai dele. Por quê? Porque é o exemplo, né? Então, mãe, eu tenho uma calça da cor da calça do pai pra usar igual. Eu tenho uma camisa igual a camisa do pai? Exemplo, arrasta. E quem compra a roupa somos nós. Então, a vestimenta importa, sim. A vestimenta, ela comunica, né? Que imagem que você quer passar. Então, é que nem a Fernanda falou. Eu vou usar short curto, roupa colada, roupa decotada. Minha filha vai achar isso normal. Porque é o que ela É a tem em casa. referência que ela vai É a ter. referência que ela tem em casa. Então, a referência da vestimenta começa com a gente, passando para os nossos filhos e crianças se vestindo como crianças. Deixem em paz as nossas crianças. Exatamente. Eu acho que isso também reforça o fato de vocês ensinarem pra criança que o corpo dela é templo do Espírito Santo e ela tem que se cuidar, ela tem que tomar cuidado com o Exatamente. que ela tá vestindo, como ela. O corpo é meu, eu tenho que me sentir confortável. Até onde isso vai, sabe? Eu acho que desde criança isso já é ensinado. Exatamente. Eu falo que as crianças, elas são essa página em branco. É a gente que está ajudando a escrever tudo nelas, né? Então, parte da vestimenta é isso. O corpo ser templo do Espírito Santo. Você não mutilar o seu corpo, você se cuidar, você fazer uma atividade física, uma falha minha, né? De a gente fazer uma atividade física por quê? Por estética? Não, porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente tem que se cuidar pra gente ter saúde. Não sei se Deus vai querer que eu seja muito velhinha, mas você é uma velhinha que não vai escorregar no banheiro e vai quebrar um osso. Um exemplo, né? Então, pra gente fortificar o templo do Espírito Santo. E qual a idade que vocês acham que seria ideal para uma mulher começar a planejar e a engravidar? Relativa essa pergunta, né? Depende do muito tempo. pessoal. Depende da linha do tempo de cada um. Mas eu falo que a partir do casamento, né? Você já começar a pensar nisso. Eu casei um pouco mais tarde e eu quero ter filhos. Então já se programa para isso. Assim, a partir do casamento já conversa com o cônjuge. Não existe uma data, uma idade ideal. Tem gente que teve filho depois de 10 anos de casado, tá tudo bem. Tem gente que já teve logo na sequência e tá tudo bem também. Teve gente que teve filhos super novos antes dos 30 e teve gente que teve depois dos 40. Então, assim, tenham filhos, eu falo, né? Sim. É muito bom, é muito bom. Molda demais a gente. Mas o único conselho que a gente dá, porque já ouvimos relatos de mulheres que foram mães mais velhas e dizem que se pudessem voltar no tempo teria sido mães mais novas. Mas não é nem questão da idade em si, mas é a questão da Disposição disposição física, né? que a pessoa vai ter, entendeu? Que chega uma hora que você acordar muitas horas, muitas vezes na noite, você não vai ter a mesma disposição com 40 anos do que Não. você tinha lá com 20 e poucos, entendeu? E para você conseguir mesmo dar mais atenção, tá mais ali A presente. criança correr, você conseguir correr atrás da Exato, criança. entendeu? E é aquilo que tem muita gente que pensa assim, eu tenho que conquistar isso, conquistar aquilo. A gente nunca vai estar pronto se a gente esperar pra conquistar tudo pra ter os filhos. Sempre Então, vai ter um impeditivo. É, que você vai sempre- pensar, não, mas eu não conquistei isso aqui, tem que conquistar primeiro. não, eu não viajei o mundo ainda, então não dá pra eu ter um filho, porque meu filho vai atrapalhar. Filho não é empecilho de nada. Eu falo que o filho ajuda a gente até a crescer. Porque Impulsiona, né? Impulsiona. Eu falo que a chegada do Miguel impulsionou demais, eu e o Rafael, porque a gente não sabia o que queria muito bem da vida profissional, tudo. Então, assim, principalmente na vida cristã, impulsionou a gente, porque a partir do momento que estava ele dependente da gente e a gente orientando ele, então impulsiona. Então, assim, não existe uma idade ideal desde que vocês tenham filhos. É muito bom. É muito bom. Vocês muito não, bom. não vão se arrepender. de ter Não filho. existe pessoa que. Existe gente que fala que não teve filhos e se arrepende, mas é bem difícil você ver pessoas falando que se arrependem de ter filhos. São muito mais raros os casos, né? E vocês acham importante a diferença de idade entre filhos? Tipo, a Ari, há 8 anos do Miguel e a Helena. A Fer, se ela planeja ter um bebê, tipo, com a idade próxima da Emily ou esperar mais um pouco, ela crescer mais? Eu queria já. Assim, Vai dar 2 aninhos. que eu acho que é uma idade boa, que ela não vai estar tão dependente de mim, né? Mas eu não sei dizer assim que idade seria mais fácil. Não porque existe idade ideal. A Então, idade ideal. Quando eu tive Miguel, eu era nova e eu não pensei logo de cara em ter um outro filho. Outra filha, no caso, né? E foi passando o tempo
E esse ano nós vamos fazer 30 anos e eu e meu marido a gente começou a conversar. Se a gente for ter outro, vamos ter antes dos 30, porque a gente, é o nosso pensamento, que fique claro, a gente não queria ter filhos mais tarde, justamente por conta da disposição física que a Fernanda falou. E deu 8 anos de diferença. E para nossa família funcionou muito bem. Então, o que não funcionaria, um exemplo, poderia não funcionar para outra família, né? De 8 anos eu achei demais. Eu tô achando uma idade ótima. Mas ao mesmo tempo, olhando para trás, eu vejo que se eu tivesse logo na sequência, ia estar muito legal também. Porque a gente já tá novo, com 2 filhos, com 8 e, sei lá, 6, 5 anos, que já não são mais bebês, né? Já ia estar numa fase legal. Mas vai que Deus queria que eu tivesse outro daí, né? Porque quando O a gente. terceiro. O terceiro filho. Então, assim, pra gente funcionou muito bem. Mas se eu olhar pra trás, daria pra ter antes também, porque ia ser muito legal. Então, todas as diferenças de idade, ao meu ver, vão ter seus benefícios e seus benefícios. Acabou. Porque não existe benefícios e algumas dificuldades. Vai ter. Eu penso mais, na verdade, na diferença de idade entre eu e meu irmão. A gente é 4 anos diferente, eu sou 4 anos mais velho que ele. Então, a gente era bem diferente. A gente não costumava brincar muito junto, porque já era uma E minha irmã idade é 5 anos também, então mais deu avançada. Então, eu penso que se fosse agora, assim, uma diferença de 2, 3 anos, eu acho que cresceria um pouquinho mais. mais amigos. É a expectativa que a gente tem, né, amiga? Que vão ser mais amigos. Mais amigos. Mas... E o que legal, porque daí eu vejo muito que os 5, 6 anos ali é uma idade que é próxima, mas não é. E o 8 tá distante, mas eu já vejo lá, eu vislumbro, pelo menos lá na frente, o Miguel cuidando muito dela. Porque o Miguel ele tem esse senso cuidador, assim, sabe? Então, o meu ver, os 5, 6 anos é meio esquisito ali por conta da minha experiência, que era uma idade meio próxima, mas meio distante. Já que já é distante ali os 8 anos, então eu vejo que o Miguel ele sente muito cuidado por ela. Eu tô em casa fazendo almoço e ela começou a chorar. Ele já tem aquela vontade de ir lá cuidar dela. Então, a grande diferença tem isso e a idade meio de 5, 6 anos eu acho meio esquisita também. E dizem que o irmão mais velho, ele tem esse senso já dele, né? É claro que tem umas mães que colocam uma responsabilidade, mas eu tava estudando sobre isso e vi que eles têm isso deles, né? É uma coisa que parte, é genuíno. Eles querem cuidar, querem proteger, e eu acho tão bonitinho. É muito fofo. Muito fofo. E Ari, jogando uma pergunta aqui pra você, já que você comentou do Miguel cuidando da Helena e tal. Qual a diferença de ser mãe de menino pra ser mãe de menina? Você que teve. Gente, é muito legal. É muito legal. A Fer comentou, que eu tinha comentado com ela, que eu sempre me vi mãe de 2 meninos. Quando eu estava grávida agora, pra mim, na minha cabeça, era o Emanuel. Era com E os dois, Baby E, que eu chamava. Era o Emanuel. Quando veio a notícia da Helena, eu comecei a ir nas lojas de roupa, eu falava assim, eu não me encanto por nada. Eu não sei vestir uma menina. Olha isso aqui, esse vestido eu não acho bonito. Não vejo graça. Olha essa calça com esse suspensório e essa camisa. Olha como é mais legal. Tem um charme. Olha como é muito mais legal. Olha esse tênis aqui que brilha do menino. Então, assim, é muito diferente na questão de a menina ser um pouco mais frágil e o desafio de criar uma filha feminina. Corta essa parte sem ser feminista. O desafio de criar uma filha legitimamente feminina e um filho masculino, né? Sem ser machista nem nada. Então, de fazer umas brincadeiras, eu vejo na questão de brincadeiras. Eu sei que as brincadeiras que eu vou fazer com a Helena vão ser totalmente diferentes das que a gente fez com o Miguel. O Miguel, a gente tá dentro de casa tudo escuro, com as Nerfs, brincando que o Rafa foi no Airsoft, ele não pôde ir junto, e a gente quis fazer um ambiente meio parecido pra ele, e eu sei que com a Helena não vai ser. Então eu acho que essas são as principais diferenças. Você ser uma mulher e estar ajudando a criar um menino, então eu sabia que ele vai precisar cair, que ele vai ter que defender uma amiga na escola. Uma situação essa semana que aconteceu, ele ficou muito bravo, porque me judiaram da amiga dele. Mãe, judiaram da minha amiga. O que eu faço? Eu agora não faz nada. Se você visse, você podia Mas então é isso, de você ajudar a formar um caráter masculino e ajudar a formar um caráter feminino pra a glória de Deus, né? E qual é a parte mais gratificante da maternidade pra vocês? Ai, são tantas.
Ai, pra mim, resume uma, é a Emily. É quando eu olho pra ela, é ela que é a parte gratificante, acordar e olhar pra aquele rostinho todo dia. Você fala, meu, que criança da hora. Aham. Como que eu fiz uma criança tão legal? Não, ela é muito legal e é muito bonitinho. Pegou só as minhas melhores partes e as melhores partes do meu marido. Não tem como olhar e falar que feio. Não tem defeito. Brincadeira, a gente sabe que tem, mas é muito gratificante. Você vê um exemplo de. São várias situações que vão trazendo esse sentimento de gratidão. Mas eu lembro que veio uma mãe falar que o Miguel estava na casa do amiguinho e o amiguinho foi grosso com a mãe dele. E ele falou assim, com a mãe a gente não fala assim não, viu? Ele deu uma chamada, E a mãe desse amiguinho veio toda contente me contar isso. Eu fiquei muito feliz, porque é aquilo. A gente repete mais um pouco, né? Pra um dia a gente colher alguma atitude positiva deles que vai encher nosso coração de gratidão. Mas, e ele comer bem. Vire me falar, nossa, o Miguel come de tudo. Mas não viram o processo. Não viram todo o processo, mas é muito gratificante. O que mais que a gente pode dar de exemplo? Tem várias situações. É muito gratificante ser mãe. É sofrido. É sofrido, mas é gratificante. Mas é uma bênção. Deus deixou pra gente isso daí, né? É uma missão e é a missão mais linda que eu recebi até o É momento. lindo, quebra a gente inteirinho, você se redescobre como ser humano. Eu falo que a gente vira até um ser humano melhor. Né? Porque se eu não quero que meu filho faça isso, mas olha pra dentro, você é pecador miserável. Você faz isso e você tá exigindo do seu filho não fazer isso, então... Eu falo, né? Se a maternidade não mudar algo em você, é que alguma coisa tá errada. Tá esquisito esse negócio. Não é alguma coisa. Mudar tudo, né? Mudar tudo. Pra gente que é mulher, muda nosso cabelo. Né? Uma parte nunca externa. Nunca mais foi o mesmo. O corpo nunca mais o corpo nunca mais é o mesmo. E a sua cabeça, né? A forma de pensar. Isso na parte exterior. Mas o interior, que é o que mais modifica, é muito gratificante você ver o quanto Deus usa a vida dos seus filhos. Pra falar com você, Pra né? falar com você e pra te aproximar mais de Jesus, pra que você seja mais parecido com Jesus, né? Sim, porque quando a gente casou, eu e o Diego sempre conversavam, né? Ele falava assim, nossa amor, eu achava que Deus me amava, mas quando eu casei com você, eu vi que ele me ama muito mesmo, e como ele ama a minha esposa. E a mesma coisa a gente fala da Emily. Quando a Emily nasceu, a gente viu, meu Deus, Deus ama a nossa família mesmo. Né? É bênção, filho é bênção, é maravilhoso, é maravilhoso demais. Todas as incertezas que a gente tem ao longo do caminho, Deus vai suprindo, né? Vem o filho, Deus manda o filho com o pão debaixo do braço. Pão debaixo do braço. Então é muito gratificante. Qual conselho vocês dão para as mamães que estão começando agora? Para encerrar, pergunta para encerrar. Deve ser. O conselho que eu dou é não se cobre tanto. Eu ia falar mesmo. Porque o que mais que a gente faz nessa vida é se cobrar, se cobrar, meu Deus. Então, não se cobre tanto, porque... E ore a Deus. Ore. Pedindo discernimento para Deus. Discernimento, porque vai ter situações que você não vai saber como agir. E você vai agir e vai pensar, nossa, eu agi totalmente errado. Mas ore para a graça de Deus, né? Se sobressair sobre todas as coisas e você aproveitar a maternidade, porque a gente fala, é um clichê, mas passa muito rápido. Muito rápido, exatamente. Quando a gente vê, a criança já tá grande, conversando, Miguel, quantos netos você vai me dar? Então, não se cobre, curta cada etapa, saiba que não é eterno aquele momento que você vai estar sem dormir. Passa muito rápido. Os primeiros 2 anos é 5% do que você vai viver o resto da vida com seu filho, se for assim da vontade de Deus. Então, curta cada etapa do seu filho, peça muito discernimento da palavra, porque erros nossos acarretam em muitas coisas na vida deles, né? Refletem em muitas questões que eles levam para o futuro. Então, saiba que a família é um ministério, né? Deus ama construir famílias, né? Deus é o maior casamenteiro da história, né? Autor de lindos romances, né? Então, assim, seu filho é para a honra e para a glória de Deus. É como uma flecha, né? Então, feliz o guerreiro que tá cheio de flecha na sua aljava, né? Então,
Seu filho é como uma flecha. Então, saiba que você tá criando seu filho pra honra e pra glória de Deus. Pra ele ser usado. Então, curta muito essa etapa, é muito gostoso. E não tenha medo do futuro, porque a gente tem muito, né? Muitas vezes pensa da onde que vai sair tal coisa. E eu Como que sei sustenta? Como que sustenta, só que muitas vezes esse nosso questionamento é falta de fé. É de pensar que eu que controlo alguma coisa, e o que que a gente controla? A gente não controla nada. De pensar que, eu não vou conseguir sustentar igual muitas vezes o segundo filho. A gente pensa, o impedimento, é dinheiro. Mas o que te faz pensar que o mesmo Deus que sustenta o Diego e a Emily não vai sustentar uma Nossa, isso é quarta muito pessoa? verdade. É muito verdade, porque pra ter segundo filho, isso foi dos meus maiores pensamentos. Meu, financeiro, muito caro ter filho. Deus sustenta, gente. Deus sustenta e vem coisa de onde você menos espera. Exatamente, gente. Vem um Menos presente que você tava É precisando. maná que desce do céu, tá? É maná que desce do céu. Ai, não tava montando enxoval da Helena, tava faltando toalha de banho. Naquela semana eu ganhei toalha de banho. Um exemplo, tipo, eu ia Sim, ter são que... coisas que você pensa assim, nossa, e de repente alguém Deus te dá. nos mima. Deus nos mima. Deus- Essa é a melhor Os definição. mimadinhos de papai do céu. E é isso, é bom demais. É bom demais. Amém, meninas. Muito obrigada pelo obrigada, podcast foi de um prazer. hoje. Tenho certeza que Deus usou muito vocês pra falar tanto comigo e com a Amanda, mas também pra todo mundo que vai estar assistindo. Vocês são bênção demais na nossa igreja e nas nossas vidas. E Muito obrigada, meninas, pelo Deixar convite. claro por mim, mas acho que pela Kai também, que vocês duas são exemplos de mães pra gente. Não que por honra. nós, é por Deus. É, por Deus. O que você vê de bom na gente é Deus. O que vê de ruim é a gente mesmo. Mas que honra, né? É uma honra estar aqui, uma gente. honra, Que foi a gente muito bom. seja usado, que é aquilo que a gente fala, né? A gente não é nada além de um instrumento na mão de Deus. Então, se é pra gente ser mãe e ser exemplo através da nossa maternar, que seja pra glória de Deus, né? Glória de Deus e que Deus realmente tenha usado a gente para falar com você, Exatamente. mamãe aí que tá ouvindo, e que possa te abençoar, né? Que essa palavra Nossa, chegue no coração, né? De quem tá necessitado. amém. Muito obrigada novamente. Obrigada pelos meninos também que convidaram a gente para apresentar e organizaram tudo. E de novo, eu reforço o convite para a ação de Dia das Mães que a gente vai ter dia 11/5 aqui na igreja, às 3 horas. Isso, Todas as mães tem que estão fazer a convidadas. inscrição, né? Uhum. O link tá lá na conta do OMP. Uhum. É isso. Acabou.